Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do módulo inicial da formação de liderança sistêmica. No primeiro módulo, nós vimos o que são as constelações propriamente ditas, sua origem, através de Bert Hellinger e outros que o seguiram, né, modulando a constelação familiar, as práticas e conceitos da constelação familiar, para dentro das organizações e também para dentro do universo jurídico, que acabou, então, adentrando a rotina dos negócios e das relações comerciais, das relações, inclusive dentro do jurídico, vocês sabem que também está abrangendo a parte de direito de família, né, e de administração de patrimônio, e então, uma das motivações, assim, de nós falarmos de ambos os assuntos, organizacional e jurídico, juntos nesse primeiro momento, para vocês conseguirem mapear exatamente onde vão conseguir aplicar esses conhecimentos, e também entendendo como que esse universo das constelações, nessas práticas, estão gerando resultados, e qual o seu papel nisso de sugerir algo novo, que ainda nós temos essa consciência, né, mas que tem dado excelentes resultados, e o que eu posso dizer para vocês é que tanto dentro das parcerias que venho fazendo no universo jurídico, quanto junto das consultorias e mentorias que tenho feito dentro das organizações, de fato, os resultados, eles vão para além do que nós, enquanto atuamos com a visão tão puramente técnica, conseguimos entender, né? E é só quando nós, consultores, conseguirmos, então, ampliar nossa forma de visão acerca de como funciona a tomada de decisão dentro das organizações, somadas à visão sistêmica, nós conseguimos chegar onde nós não chegaríamos e passarmos daqueles 20% de eficiência do método que foi falado na primeira aula, que entendendo que do resultado que nós conseguimos obter em qualquer atividade que nós façamos, 20% depende da técnica que nós utilizamos, e 80% depende de como nós atuamos com essa técnica, qual é a nossa relação com essa técnica. E para isso a gente entende que existem os vieses comportamentais, emocionais, né, que acabam interferindo e se relacionando com a técnica, com a estratégia e com o conhecimento, de forma que pode nos limitar ou expandir a nossa capacidade de chegarmos aos resultados desejados, né? Muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E não fazem não porque não querem, não porque não veem sentido naquilo, não porque não sabem, e sim porque simplesmente não conseguem. Procrastinam, se limitam, se sabotam, simplesmente deixam para depois, porque o processo de transpor as suas barreiras não é consciente naquele momento, ou se é consciente, a pessoa evita de olhar para o problema que precisa ser visto e acaba se conformando em atuar ou até buscando mais conhecimento, quando na realidade o que era necessário era se desenvolver, né? Promover o seu autoconhecimento. E é por isso que as constelações voltadas para o universo organizacional e jurídico, elas se propõem a promover o desenvolvimento pessoal, emocional, comportamental dos envolvidos, para que se chegue a mais do que os 20% de resultado
que seria possível ter olhando somente para as técnicas e estratégias. Então, vejam como até hoje nós atuamos de forma limitada, e foi vendo isso, como já comentei com todos, que eu, então, busquei essas ferramentas e, com certeza, nos primeiros momentos de interação com os clientes, a gente já consegue ir mais além do que iria anteriormente. Então, hoje a pauta é que vocês entendam as bases das constelações dentro das organizações, para que a gente vá aprofundando isso. Depois, então, da semana que vem nós fazemos a terceira aula teórica, e aí, depois da semana que vem, nós vamos entrar para as aulas práticas e as aulas interativas, né, com os nossos horários marcados, conforme vocês podem acessar o calendário dentro da área de membros. Lembrando que para qualquer necessidade que vocês tenham, vocês podem acessar o canal de suporte, onde vocês vão ter ali o apoio para serem direcionados. A qualquer momento também fiquem muito à vontade de enviar o WhatsApp para mim, porque eu farei maior questão de auxiliá-los nesse primeiro momento da nossa primeira turma de liderança sistêmica, e vocês já estão conscientes, eu sei, do quanto isso vai ser rico para a realidade de vocês, para a forma com que vocês lideram, a forma com que vocês se relacionam, e também para os resultados dos seus negócios. Esse grupo é exclusivo para micro e pequenas empresas, porque sim, eu optei em trabalhar com essas empresas, porque eu acredito na força do empreendedorismo, como promotor de uma vida mais justa, uma vida mais digna, e acredito na força do empreendedor. Muitas vezes essa força está lá guardadinha e não teve alguém, não teve uma parceria, não teve uma situação que ajudasse a tirar toda essa força de dentro. Então, aqui vocês têm ferramentas, tem pessoas que irão lhes apoiar nesse despertar do seu potencial enquanto líderes e enquanto empreendedores. Vamos lá, vamos para o que interessa. A essência das constelações, então, nas organizações. Primeiro, retomando que as constelações sistêmicas, né, que elas nasceram como constelações familiares, e como a família é o primeiro sistema, é tudo o que mais importa, e que vem junto conosco do primeiro dia de vida até o último dia de vida. Esse é o sistema principal. Bert Hellinger desenvolveu toda a sua teoria e todas as suas pesquisas em volta das relações familiares, porém são relações direcionadas ao sistema, né, o sistema, a como os elementos dessa família se relacionam, estão na sua engrenagem, como se comportam na sua engrenagem, e dali a gente entende os comportamentos e os resultados, e consegue, então, a partir da execução das constelações familiares e da adoção de práticas sistêmicas, harmonizar esse grupo para que seja mais próspero, harmônico e contribuinte para o desenvolvimento da sua sociedade também. E então, as constelações direcionadas a todos os sistemas envolvem qualquer sistema que nós conheçamos, inclusive as organizações, né? Como já conversamos sobre isso. Né? Qualquer grupo que a gente participe, a gente vai estar formando um novo sistema, né? Eu pertenço a diversos sistemas, inclusive a minha família e inclusive a minha organização, inclusive aos meus grupos de trabalho, parcerias, comunidade religiosa, que qualquer um participe também é um sistema. Então, tudo isso são sistemas, por isso que depois que as constelações saíram só do olhar familiar, passaram a se chamar de constelações sistêmicas por conta desse olhar em volta de todos os outros sistemas que esses indivíduos que têm suas famílias participam. Então, elas tornaram-se uma grande aliada das organizações em qualquer nível, né? Desde o nível operacional até o estratégico. Então, a constelação é uma ferramenta, né? É uma ação, é uma intervenção, é uma prática que a gente
utiliza para tornar mais eficaz o processo decisório, inclusive solucionar conflitos, né? E definição dos papéis de cada um dentro da organização. Teise, mas isso não é óbvio? Quando eu abro lá a minha empresa, o que acontece? A primeira coisa que eu faço é definir os papéis. Se eu trabalho sozinho, se eu trabalho com outra pessoa, a gente define os papéis. Muito bem. Definir os papéis de forma de organograma é uma coisa, é técnica. Aqui a gente olha os papéis como eles devem ser no sistema, entendendo que existe uma ordem para o papel de cada um, e isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, o resultado que se tem tudo isso é tomadas de decisões mais assertivas, um relacionamento interno mais harmônico e mais fruitivo, ou seja, mais produtivo, né? Tanto internamente quanto externamente, então, promovendo maior competitividade, sustentabilidade e prosperidade para essa empresa. Tudo de bom é possível, e é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente fica tão cético, preso nas nossas dores, que a gente não consegue entender que existe algo que de fato resolva os nossos problemas e que de fato faça isso de uma forma até breve, né? Uma forma até rápida de se executar, né? Enquanto a gente passa muitos anos, muitas vezes, desenvolvendo pessoa a pessoa, olhando para as questões todas por um longo período de tempo, atuando com as constelações dentro de um processo de consultoria, dentro de um processo de mentoria ou treinamento, a gente consegue otimizar os resultados com relação a um negócio em si, com relação à relação interna, enfim, tudo isso que a gente vem falando até aqui. Então, o que serve? Facilita e maximiza os resultados. Simples assim. E agora, então, nesse material, a gente vai olhar um pouco mais a fundo para isso, certo? Então, aqui, como vocês vão fazer a leitura desse material, nesse momento que eu vou falar para vocês, é a importância de cada um dos conceitos que vocês vão ver aqui e exemplificar algumas coisas para que vocês tenham isso de forma mais bem colocada e já consigam monitorar onde que vocês vão alocar esse conhecimento de hoje, né? Então, o que acontece dentro de um processo de constelação? A gente expande a capacidade cognitiva, afetiva, de percepção do sistema onde nós estamos. Bom, Teise, isso é uma linguagem muito técnica, exatamente, mas eu preciso trazer para vocês terem total consciência disso. E o que é expandir a capacidade cognitiva afetiva? E vejam, cognitivo e afetivo. O que é o cognitivo? É a nossa capacidade de aprender, de adquirir novos conhecimentos, certo? E afetivo é a capacidade de perceber o quanto as questões externas e as pessoas nos afetam e como elas se afetam entre si. A partir do momento que eu entendo como que as coisas estão se relacionando, como que os elementos desse sistema estão se relacionando, e eu expando a minha capacidade de aprendizado e percepção, eu internalizo de uma forma mais concreta esse conhecimento, a ponto de me tornar mais capaz de tomar decisões mais assertivas, entendem? Que vocês estão... É diferente da gente olhar o cenário, olhar um relatório, né? A gente olha um relatório e vê os números, enfim, e percebe algumas coisas. Perfeito, eles sempre vão nos nutrir de alguma informação e elas são todas, sim, continuam sendo muito bem-vindas, não é porque a gente vai começar a praticar, né, práticas sistêmicas, que a gente vai deixar de mão toda a parte de relatórios, de gestão, porque elas continuam sendo de máxima importância também, né? Mas o meu olhar em relação ao relatório, ele vai ser diferente a partir do momento que eu atuo com as práticas sistêmicas e com a constelação nas organizações. Eu consigo perceber mais coisas, eu consigo entender que existe mais informação do que os números ali, né? Eu consigo entender melhor o comportamento das questões que estão sendo apresentadas naquele relatório. E por isso
eu consigo chegar nas pessoas, chegar nos responsáveis, chegar nos processos com uma outra visão. E a partir desta outra visão mais ampla, eu sou capaz de ligar os pontos mais rapidamente e tomar decisões mais assertivas. É isso que acaba acontecendo, certo? O que é importante entender, assim, aqui eu também coloco um pouquinho do que, como funciona a técnica da constelação, ok? Então, depois, na parte prática, vocês vão ver isso de uma forma mais aprofundada, mas aqui a gente já insere um pouco de conhecimento a respeito disso, né? Então, o que acontece é que o sistema, né, das organizações, ele é diferente dos sistemas familiares, né? Por exemplo, família, as pessoas fazem parte da minha família por laços de sangue. Eu não escolho essas pessoas, né? E por esta razão, elas, querendo ou não, elas continuarão no meu sistema. Não quer dizer que eu tenha que amar todas as pessoas do meu sistema e não quer dizer que eu tenha que conviver bem com todas as pessoas do meu sistema familiar. Porém, eu preciso tê-las no coração de uma forma que as considero como minha família, não necessariamente tendo a vontade de estar junto com ela. Mas ela sim faz parte. É isso que é essa postura que a gente precisa ter em relação à nossa família. E a postura que a gente precisa ter em relação à nossa organização é entender que o vínculo que existe, ele não é de sangue, o laço não é de sangue, o laço é de interesse sim, porque existe uma empresa que tem uma demanda de trabalho, existe uma pessoa que tem competência para realizar aquela demanda, então tudo se encaixa, é só assim que uma pessoa pode pertencer à empresa. Do contrário, não há razão nenhuma. Se não houver uma demanda por parte da empresa, ou se não houver competência por parte da pessoa, esse vínculo não pode acontecer, porque no momento que a gente força esse vínculo, a gente está tirando força da empresa e vocês vão entender mais sobre isso mais adiante. E a gente traz o olhar desse material também para as empresas familiares, porque elas compõem um sistema diferente que a gente vai olhar também daqui a pouquinho. Então, o que acontece com as constelações dentro da organização, né? Elas conseguem expandir a nossa capacidade de visão a respeito de tudo, tanto para o futuro quanto para o passado, entendendo o que aconteceu, quais são os vieses referentes à organização como um todo, ou quais são os vieses referentes às pessoas que estão interferindo nos resultados daquela organização, daquele departamento, daquele projeto, né? Então, a gente consegue olhar para trás o que é meu, e o que é meu geralmente está atrás, porque tem a ver com a minha carga emocional, toda a parte de traumas, a parte de comportamental, né? Então, tem a ver com o passado, que está interferindo no presente, porém, quando a gente consegue perceber as questões que estão interferindo no presente, a gente consegue ampliar a nossa visão e olhar para o futuro também da forma mais assertiva. Não é prever o futuro de forma alguma, né? Mas é sim entender que o caminho certo é esse, e não esse como eu achava que seria tecnicamente falando, né? Por conta de todos os vieses e da interação dos elementos no sistema. Então, pela constelação organizacional, é possível olhar para a perda de clientes e resultados, acontecimentos recorrentes com colaboradores, prestem atenção nisso, acontecimentos recorrentes. Então, quando existem problemas recorrentes, é sistêmico. Quando é pontual o problema, ok, é pontual, uma falha que todo mundo pode cometer. Mas quando é recorrente, ou quando é recorrente o fato de não conseguir faturar o quanto deveria, e muito embora esteja sendo feito as ações necessárias, teoricamente necessárias,
todas as dificuldades, dilemas, enfim, que são recorrentes, que se apresentam de forma recorrente dentro de uma organização é sistêmico, e isso precisa ser visto, certo? Como, por exemplo, a alta rotatividade da empresa, o baixo desempenho, etc. Então, a postura dos proprietários em relação à empresa também é importantíssimo ver, porque o proprietário é a alma da empresa, nós também vamos ver isso hoje. Decidir sobre novos produtos a serem lançados, testar a eficiência de novos passos dentro da organização, processos sucessórios, compra e venda de empresa, composição ou dissolução de sociedade e processos judiciais, como nós temos falado, já falamos na aula anterior e vamos falar mais a respeito na próxima. É possível compreender os problemas como conflito entre sócios, equipes e setores, estagnação nos resultados, apesar de todos os esforços, como falei, produtos que não vendem, repetições de padrões de erros, falhas de processos, ações judiciais, falta de cooperação, ordem e clareza sobre o que deve ser feito, resolução de erros, limitações de comportamentos emocionais pessoais de líderes e equipes. Aqui é o centro da questão. A gente sempre vai chegar nas questões comportamentais e emocionais, sempre vai chegar nisso, né? Claro que existe um preparo daquele grupo para poder chegar nisso também, né? E dificuldade de inovação e renovação. Esses são só exemplos, né, que foram dados, existe uma gama, na verdade, é para tudo o que se apresenta como dificuldade, como problema, como uma dor, como dilema, ou até como uma dúvida, né, como uma dificuldade de percepção do que será algumas coisas, né, por exemplo, tudo indica que o bairro X é ótimo para nós abrirmos uma filial, mas, de fato, o nosso negócio ele está afinizado com aquele bairro. Em geral, dentro do processo de consultoria, estratégia padrão, a gente vai olhar os números, a gente vai olhar as tendências de mercado. Porém, a constelação nos permite olhar como que esse público se relaciona com a nossa empresa e a nossa empresa se relaciona com o nosso grupo para além do que nós podemos entender teoricamente. Então, a gente vai ver a realidade e vai conseguir contribuir para a empresa nesse processo de escolha. Então, quais são os ganhos estratégicos? Aqui vou ler alguns para vocês, né? Obtenções de informações relevantes sobre um sistema em tempo surpreendentemente curto, como já falamos, definições dos lugares e papéis dentro do sistema em que se trabalha, lidera e supervisiona. Deise, mas eu sei tudo isso, eu sei quais são os lugares, mas você se comporta dentro do seu lugar? Ou você tenta assumir o lugar de outro? Né? Que acontece muitas vezes, vassoura nova, né? É aquele funcionário que entra logo e que quer mostrar trabalho. Só que para mostrar trabalho dentro da ordem, dentro da organização, no olhar sistêmico, é importantíssimo que essa pessoa baixe a bola e peça autorização para o seu líder ou para a pessoa mais antiga que esteja interagindo com ele, para dar a sua ideia. É se colocar no lugar de mais novo na empresa, né? Eu gosto de dar exemplos com as relações familiares, porque a gente vai também falar de empresas familiares, né? Então, mais para frente tem um exemplo claro ali para dar para vocês a respeito dessa questão do lugar. O exercício de troca de papéis para experimentar os processos, mas troca de papéis entendendo como cada um vai funcionar para experimentar e ver novas perspectivas, né? E ter novas perspectivas. Relação de informações e subsídios para tomadas de decisões. Por fim, também aqui torna-se possível representar determinados cenários. Então, é aquela simulação que eu comentei aqui para vocês, né? E N outras situações que estão aqui colocadas, eu não vou ficar lendo para vocês. Os princípios do trabalho da consultoria sistêmica. Por que a gente fala assim dentro de um programa
de formação de liderança sistêmica? Porque o líder, ele precisa entender o que é consultoria, e sobre isso foi falado lá no vídeo de abertura, né? Mas agora eu trago mais uma vez para vocês. A consultoria é dar consultas. O que é dar consultas? É mapear a situação, entender a relação entre as informações, perceber mais informações externas, fazendo pesquisas, enfim, uma série de coisas, e dar o diagnóstico. A partir deste diagnóstico, entender o que precisa ser feito, né, e fazer. Então, isso é uma consultoria que faz parte do papel da liderança, né? O líder, ele pode se colocar nesse papel de consultor, e eu sugiro até que o faça, principalmente dentro das pequenas empresas. Por quê? Porque o empreendedor, ele está tão preso na operação, que muitas vezes tem dificuldade de ter esse olhar estratégico. E a consultoria, ela tem essa missão de olhar estrategicamente. Então, lá naquela etapa de mapear a situação, a constelação entra. Naquela etapa de pesquisar informações externas, a constelação entra. E somando tudo, a gente consegue ser muito mais assertivo, certo? E depois, lá no plano do que fazer, né, a gente tem as práticas sistêmicas, né, que vai ser visto lá no módulo 2. Então, o que acontece? Os princípios, né, que a prática sistêmica, ela atua com base nos princípios. Então, o princípio de direito a vínculo, que é o que eu comentei para vocês. O direito ao vínculo, ele está necessariamente atrelado a uma contribuição mútua entre os elementos, né? Funcionário, líder, proprietário, enfim. Existe essa obrigatoriedade. Se não houver, não há razão de ser, não há o direito a vínculo, certo? Elucidando um pouquinho sobre isso, mais detalhes aqui no material e mais detalhes ainda no módulo 2. Dar e receber. Então, o dar e receber numa relação de trabalho é igualmente proporcional. Eu dou um pouco, recebo um pouco, dou um pouco, recebo um pouco. Ah, Daisy, mas eu sou subalterna, né? Eu sou uma pessoa que está numa... E isso não é de uma forma pejorativa que eu falo, mas sim, a gente precisa entender que a gente está num posto que presta contas para outro, né? Que tem... que está submetido a aplicar as suas questões para outra pessoa que é responsável por mim, né, que é responsável pelo setor, então eu preciso me entender nesse papel. Mas se a pessoa, não quer dizer que se a pessoa está num posto menor que o outro, que exista diferença entre dar ou receber. Eu preciso dar aquilo que me foi solicitado e preciso receber aquilo que é previsto da função daquela pessoa. E assim acontece sob a perspectiva do líder, certo? Então, o dar e receber é de acordo com os acordos que são feitos, né? Então, você está aqui para isso. Vou te capacitar, o que precisa ser capacitado, vou te dar todas as informações que precisam ser dadas, porque isso faz parte do meu dar, e aí você vai aprendendo e vai dando para mim também, né? E assim a gente acerta, acorda, como que vai funcionar o nosso trabalho, né? Relações adultas são relações 50-50%, dar e receber na mesma quantidade. Somente as relações infantilizadas, ou infantis, na verdade, têm direito de ser menos e mais. Por exemplo, em relação a pais e filhos, certo? Fora isso, trabalho é do âmbito adulto, requer força de trabalho, requer comprometimento e requer dinheiro, né? Para fazer dinheiro, para receber dinheiro. Então,
isso é uma relação adulta, em relações adultas, 50%. Tem preferência quem está há mais tempo na empresa. Então, aquela questão, quem está mais tempo na empresa? Se eu cheguei hoje, todas as outras pessoas, né? Sejam elas meus líderes ou os meus liderados. Ah, mas eu sou líder, eu tenho que mostrar trabalho. Sim, e faz parte dentro de uma empresa que está adotando ou já adotou a consciência sistêmica, é que faz parte do seu trabalho honrar a presença de quem estava ali. Não quer dizer que a pessoa vai ser subalterna ao seu subalterno, porque daí não faz o menor sentido para ela estar ali. Mas quer dizer que ela precisa e deve respeitar o tempo de casa que cada um tem. E a primeira coisa é ouvir as pessoas que estão ali, né? E ali ela consegue equalizar o momento, né? O momento. Não quer dizer que mais adiante a pessoa não tenha que, de novo, fazer esse alinhamento em relação ao tempo de casa. Se aparece uma situação diferente, não custa ir perguntar para quem estava mais tempo na empresa, seja ele meu subalterno, que qual a experiência, como que ele vê aquela situação, se ele já passou por aquilo dentro da empresa, isso é extremamente importante. Da mesma forma que se a gente tem pares, né, quem chegou antes, né, mesmo exercendo o mesmo cargo que eu, também precisa ser consultado e haver esse diálogo de parceria para que a nossa relação seja fruitiva, né, que ela gere frutos, que ela gere mais produtividade dentro do nosso trabalho. Liderança tem prioridade. Muito bem, eu sou líder, eu alinhei tendo um diálogo com os meus liderados, só que a partir do momento que eu estou pronta para tomar as decisões e assumir de fato o meu cargo, eu tenho preferência. Por que eu tenho preferência e não o dono da empresa? Sim, o dono da empresa continua tendo preferência. Só que é missão do dono da empresa dar total prioridade para capacitar ao máximo com a sua experiência e levar ao novo líder a cultura da empresa, a alma da empresa, para que ele, líder, também tenha autonomia na sua gestão, porém alinhado a tudo que se refere à cultura na empresa e às motivações dessa empresária, desse empresário terem aberto sua empresa. Nós temos uma aula totalmente dedicada para essa questão da relevância do empreendedor, do fundador, da fundadora, né? Porque, de fato, as pequenas empresas precisam entender isso, para que elas entendam que não é o mercado que vai salvá-las, e sim a própria atitude. Então, tem preferência quem está na empresa. A liderança tem prioridade. 5, é preciso reconhecer o desempenho. Então, desempenho feito de acordo com o que estava previsto, né? Resultados obtidos de acordo com o que estava previsto. Vamos reconhecer o pessoal. Ah, Thaís, mas isso já é conhecido. É conhecido e muitas vezes não é aplicado como deveria, porque não se entende a relevância que isso tem para o negócio. E aqui eu digo para vocês, no momento em que, independente de que cargo que se ocupe, as pessoas se sintam reconhecidas, elas são agregadas, né? É agregado a elas mais força. E por conta disso, né, elas conseguem produzir mais. Não é fazer algo que não faz sentido. Por exemplo, aquela pessoa nem se esforçou tanto. Não. É alinhado, primeiramente, o que se quer. E a partir do atingimento do que se quer, se faça o reconhecimento. Com dinheiro? Não necessariamente. É reconhecimento. É chegar e olhar nos olhos da pessoa
apertar a sua mão ou dar um abraço e dizer: deu tudo certo, aconteceu o que nós combinamos e eu estou muito feliz por causa disso. Se você fizer isso com seu liderado, em qualquer momento, ele vai se sentir muito mais prestigiado, muito mais reconhecido, muitas vezes, do que ganhar um voucher de alguma coisa, do que ganhar dinheiro. Não quer dizer que isso não seja importante, nem desprezível, né? Nem possa ser excluído da estratégia. Isso é interessante, sim. No entanto, não existe nada mais poderoso do que o líder chegar para o seu liderado, olhar nos olhos e reconhecer de alma o trabalho feito por aquele liderado, certo? Ir ou ficar, ou ir embora ou ficar, essa é uma das questões que nas pequenas empresas e nas empresas familiares sempre são um dilema, porque a relação entre líderes e liderados é muito próxima. Então, muitas vezes acontece do líder querer, né, demitir alguém e se desencorajar por causa disso e doer muito por ter que fazer, né? Eu mesma já passei inúmeras vezes por essa situação de ter que demitir pessoas que são até hoje meus amigos, mas naquela época eu tive que fazer isso e me doeu muito. Numa empresa familiar é muito pior, né? E também acontece o contrário, do liderado querer sair e não conseguir, né? Mas vejam bem, se a pessoa deseja sair, ela deve ir, porque o seu coração, a sua alma fala antes que a boca. E aí ela já está falando para todo o sistema que ela deseja sair. O sistema já começa a ficar confuso, a relação entre as pessoas já começa a ficar confusa e muitas vezes as pessoas não entendem por que está acontecendo aquilo. Vão perceber muito depois. Ah, a fulana está estranha, estou achando que a fulana está querendo sair. Esse erro que ela cometeu não é coisa para ela fazer, porque ela já sabe fazer isso com os pés nas costas, mas não está fazendo. Então, o que está acontecendo com isso, né? E aí a gente entende que é o desejo de sair, e a gente consegue perceber isso, tanto em constelação, até num questionário mais simples, a gente consegue perceber isso muito rapidamente. E da posição do liderado, do líder, se ele precisar, de fato, demitir por conta de ineficiência da pessoa, ou aquele cargo já não ter mais sentido dentro da empresa, ou ser remanejado sem poder remanejar também o funcionário, o líder, ele estará comprometendo também toda a força do sistema e de tudo que pode haver de bom entre os funcionários pelo simples fato de não fazer isso. Porque começa a... É que nem encher um balde furado, tem um furo lá, porque não existe mais aquela função, ou aquele funcionário não está mais sendo competente como necessário, ou nunca foi, e a gente nunca conseguiu treiná-lo. E nessa questão, saibam, a responsabilidade de chamou essa pessoa para a empresa, quem contratou, quem selecionou essa pessoa para a empresa, certo? Então, sim, necessário que a pessoa vá. Então, organizações são sistemas voltados para tarefas, então é preciso que tenha uma tarefa para aquela pessoa, se não houver a tarefa, não existe aquela pessoa. Se as pessoas todas estão contratadas para fazer tarefas e não estão fazendo as tarefas que deveriam, existe um problema, né? Então, é fundamental que todos saibam que estão ali por conta das tarefas que existem. E não fugir o olho disso, não desfocar disso, né? Não tornar a relação tão próxima que mais se torna uma amizade do que uma relação de trabalho. Pode haver amizade, deve haver amizade muitas vezes, sim, seria ótimo, porque a amizade é reflexo do compartilhamento de valores, né? Então, a gente não fica amigo de quem não tem valores muito próximos aos nossos. Então, não tem problema desenvolver amizade dentro da organização, desde que ambos tenham maturidade para entender que, acima de tudo, dentro daquele período que nós trabalhamos, nós estamos
trabalhando e somos colegas, líderes e liderados de trabalho. E a prioridade é atender as tarefas. Fortalecimento ou enfraquecimento, né? Quando a gente olha em constelação, aqui quando eu falo na colocação, é como os elementos estão interagindo dentro da ferramenta, né? Na prática da constelação. Fica logo aparente que se alguém ocupa o seu lugar com energia boa e tranquila, ou está enfraquecido, a gente consegue perceber como que está a relação dentro da constelação, como que está a relação entre aqueles elementos. Então, o que a gente quer dentro de uma constelação é colocar a pessoa no lugar certo e adequado para ele, que onde ele se sinta leve. Do contrário, sempre vai haver um escape de energia, né? E aí a gente precisa alinhar isso, e para isso que serve a constelação, para restaurar, né, aquela relação de forma a dar força para todos, para aquela pessoa, primeiramente, e para o sistema, né? Então, por isso que a gente sempre fala em força e fraqueza, né? O novo e o velho, então, já comentei ali um pouco sobre isso na questão da ordem, né? Trazendo um pouquinho sobre a alma do empreendedor. O empreendedor, certo? Ele é primordial para a empresa. O seu fundador, a sua fundadora, é primordial. Porém, o que é isso? É ele estar presente de corpo e alma na sua empresa. Não quer dizer que ele tenha que ficar a vida inteira. Porém, esse estar de corpo e alma precisa ser nos primeiros momentos da sua empresa, né? À medida que ele vai contratando líderes, e vai capacitando e entregando o seu corpo e sua alma. É como se fosse filial de si mesmo dentro daquelas pessoas, através da cultura da empresa. E ele capacita, ele entrega toda a informação, ele entrega todo o propósito, toda a missão daquela empresa para aqueles líderes que vão estar à frente de outros liderados. E assim isso vai se expandindo. A pessoa toma uma dimensão maior do que ela mesma. E ali, quando ele enxerga isso, é possível fazer o processo sucessório, tanto profissional, né, contratando líderes para assumir o seu cargo, de líderes profissionais, né, contratando um diretor, uma diretora, né, um diretor-presidente, uma diretora-presidente, ou até estruturando o conselho da empresa, né, para poder sair e continuar atuando de uma forma mais distante, mas é preciso haver esse trabalho inicial. Se não for feito isso, e o fundador, a fundadora resolver sair, algo se perde, a alma do negócio se perde, né? E aí, esse empreendedor está dizendo assim, morri. Agora é outra empresa. Tipo, morremos. Aquela empresa que nasceu com a minha alma, e eu tô querendo sair, né? Se eu não expandir dessa forma organizada anteriormente, eu estou dizendo, este sistema morreu. Assim como uma falência, assim como uma venda. E agora ele pertence a esses novos líderes. Então, rompe-se o vínculo, muito embora a essência permaneça. E aí se gera um grave problema, porque aquela pessoa saiu, mas não saiu. E aquela empresa precisa criar autonomia, mas não consegue. Então, é preciso haver esse movimento de expansão para que haja a possibilidade de desprendimento do líder, do fundador, da fundadora, desprendimento para o ponto que ele quiser, que ela quiser, né? Passando a atuar somente como conselheiro ou nem isso. Mas é preciso haver esse caminho. Se não acontecer isso, não vai dar algum problema lá adiante, tá?
Então, o Bert Hellinger, né, o nosso mestre dentro dos conceitos, traz 10 observações em relação ao que é ser um bom empresário, uma boa empresária. Ter algo a oferecer que sirva aos outros, e aí entra lá na concepção do posicionamento estratégico, do posicionamento em relação aos produtos, aos serviços, de servir a outro. E aqui eu trago um ponto muito importante, que é o que você quer do seu negócio? Servir ou ser importante? Ser importante é entender que você é maior que os outros e que existe ali, então, uma distância. Ser importante nunca vai gerar uma relação equilibrada e os negócios precisam de relações equilibradas. Então, o servir e não é ser passou a palavra, subserviente, não é ser subserviente, é simplesmente dar e receber, mas no sentido de que o dar está servindo de uma forma realmente útil e importante àquela pessoa, mas não que eu tenha que ser importante ou a minha empresa tem que ser importante. A minha empresa, ela vai gerar importância, mas eu preciso, antes de tudo, querer servir, certo? Um empresário precisa de ajudantes, então empreender é um jogo coletivo, não é um jogo isolado. Então a gente precisa de gente tanto interna quanto externa, quanto até uma rede de apoio para que a gente possa expandir esse negócio. O negócio não se faz por uma pessoa só atrás de uma mesa. Se faz por essa pessoa conectando com outras e se multiplicando, expandindo já logo nos primeiros meses, sem problema algum. Mas ficar atrás do balcão, esperando que cliente chegue, esperando que parceiro chegue, esperando que o dinheiro chegue, esperando que o governo te ajude, não vai acontecer. Se tu tiver essa postura, isso não vai acontecer, tá? O empresário deve liderar, ou seja, liderar é o quê? É gerar movimento em outras pessoas, né, a partir de uma motivação, e não é uma motivação interna, é a motivação que é a razão pela qual nós estamos trabalhando aqui juntos para desenvolver este negócio. Então, eu preciso gerar movimento nessas pessoas e também delegar, né? Para fazer aquele processo de expansão que eu falei lá em relação à alma do empreendedor também. O empresário encara a concorrência, né? Encara de forma justa, honesta e de igual para igual. Temos os nossos potenciais. O que vamos fazer? Vamos confrontar um ao outro ou vamos trabalhar nas nossas qualidades, que são só nossas, para gerar mais riqueza no mercado, riqueza em todos os sentidos, né? Qual vai ser a minha postura? O empresário defende sua empresa contra ataques e a protege de forma adequada, né? Ficando confiante e autônomo, né? Então, precisa defender sua empresa mesmo. Ah, se o governo definiu um novo imposto para o meu negócio, como que eu vou defender o meu negócio? Defender no sentido, não é essa, agora eu não vou tirar nota. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí, inclusive, é totalmente desalinhado com as diretrizes sistêmicas, mas o que a gente precisa é entender, assim, de que forma eu vou passar a atuar para que isso não me afete tanto, eu estou defendendo a minha empresa, e também, como eu já construí a minha rede de apoio lá, daqui a pouco eu falo com um grupo de empresas, a gente cria uma proposta, né, e leva lá para os devidos legisladores, né, por que não? Nós podemos fazer isso, né? E nós precisamos atuar. Ou a gente vai até uma entidade que nos represente, enfim, né? A gente não precisa fazer isso sozinho, mas a gente pode mexer isso também. E a gente sabe que tem muita gente que faz, só que tem muito mais gente que não faz isso. E é por isso que a gente muitas vezes sofre consequências de algo que nos prejudica, porque esse algo está ajudando um pequeno grupo que está indo fazer e defender a sua empresa, os seus negócios.
E aqui eu não estou falando em guerras de negócios, lobbies e em outras coisas. Eu estou falando de ter um diálogo franco e honesto e mostrar lá um projeto inteligente, algo que multiplique-se para muito mais pessoas, né? O empresário sabe o que depende de outras pessoas, então, naquele mesmo viés anterior. O empresário se alegra com o seu sucesso, e a gente se alegra com o sucesso é assim, ó, essa alegria estar presente desde o momento que nós estamos atendendo aquele cliente que ainda está pedindo um orçamento, né? Que ainda está tirando alguma dúvida. É assim, a alegria precisa permanecer o tempo inteiro. A alegria traz dinheiro. O dinheiro está onde existe uma razão para ele estar. E quando a gente fica reclamando do resultado que a gente tem, o dinheiro pensa assim, entre aspas, né? O dinheiro pensa assim, bom, se o tanto que chegou para ele não é suficiente, então nem voltarei mais para este lugar, né? Então é assim que acontece, sim, tá? O empresário permanece em uma comunidade solidária junto com vários outros indivíduos, também muito parecido com aquela outra situação. O empresário transmite sua empresa ao sucessor adequado no momento certo. Então, é adequado e momento certo. Isso precisa estar combinando dentro de constelação. A gente consegue olhar, mas se não quiser fazer uma constelação, precisa entender esses fatores. É a pessoa certa, é o momento certo para a empresa, que deve ser a nossa prioridade. Essa pessoa está no seu momento certo de suceder o fundador? É o momento certo para o fundador sair? Então, tudo isso precisa se encaixar. O empresário deixa a sua empresa aos desenvolvimentos que a ela cabem, ou seja, da autonomia. A autonomia é a marca registrada das empresas que trabalham com pessoas que são bem-sucedidas e que tornam a empresa bem-sucedida. Bom, esse outro tema eu vou deixar para o próximo vídeo e a gente já volta.